obrigados essa noite a ficar num sofá quentinho, numa cama com edredom? Glória a Deus! Somos amadurecidos no Senhor, amém? Adeus, filhos amadurecidos do Senhor? Glória a Deus! O Eliseu pediu para estarmos orando por ele. Na quinta-feira ele foi para o Rio participar lá de uma programação que o bispo Robert já havia feito essa agenda. Ele está pregando sobre o reino, amém? Todos aqui conhecem essa mensagem? Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Na sexta ele ficou bastante afônico, né? Perdeu a voz, ficou preocupado com isso, mas hoje ele está um pouco melhor com alguns medicamentos. A bispona lá também cuidou bem dele, deu um suco reforçado, né, Cláudia, naqueles. Então ele está se recuperando para a honra e glória do Senhor. Mas vamos cobrir a vida dele nesse momento, amém? Hoje é o último dia lá da campanha, amanhã cedo ele estará retornando. E precisa que todos nós estejamos orando. O culto começa às 7h30. Ele tentou entrar online e não conseguiu, né, Eduardo? Tá, a internet está ruim, mas amém. Ele está lá com o coração aqui. Toda vez que ele viaja é uma bênção, porque ele fica querendo os relatórios, mas nos detalhes, sabe? E fulano, e Beltrano, e fulano, o que aconteceu? Como é que tá? Então ele fica cuidando o tempo todo dos mínimos detalhes. O Arthur aí, verdade, Arthur? Cadê o Arthur? Tá por ali. É isso, né? Mas amém. Quem ama, cuida, né? Então, glória a Deus. Sem contar que ele ficou me perguntando umas 10 vezes o que eu ia falar, o que Deus tinha dado. Eu falei, sossega o teu coração, amor. Eu vou me controlar. Eu não vou te desapontar. Que ele fica preocupado. Quem me conhece aí sabe que às vezes eu solto umas pipocas, né? Mas amém, o Senhor tem trabalhado na minha vida, glória a Deus. Mas como eu compartilho com os irmãos, é muito fácil falar para a autoridade, falar para doutores. Na universidade não tem problema nenhum em falar, mas irmão, a hora que a gente sobe nesse lugar, tremi tudo. Eu estou tremendo inteirinha, porque assim, é um mistério do Senhor mesmo. Nós sabemos que na casa do Senhor quando o Senhor habita e faz morada, o que os irmãos falaram aqui, hoje o culto está tão abençoado que a gente já pode ir para casa, né? Já está tudo bem, glória a Deus, mas Ele é um Deus que faz as coisas com ordem e decência e há tempo para todas as coisas. Então nós já adoramos, já glorificamos, já exaltamos o seu nome, já experimentamos, e como Edmilson falou aqui, né, que Jesus iria nos surpreender. Eu já fui surpreendida várias vezes durante esse culto, glória a Deus, mas o Senhor, Ele tem algo especial para as nossas vidas, e algo assim que me constrangeu. Quem estaria pregando era o pastor Eliseu Vicente. Então assim, eu me coloco mesmo em submissão em direção à palavra do Senhor, e sabendo, né, que nessa tribuna aqui muitas pessoas sobem, muitos ungidos do Senhor, mas Deus, Ele usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer e da maneira que Ele quer, né? Assim como Ele te usa no teu trabalho, na tua vida, nas tuas coisas, amém? Vamos orar pelo Eliseu nesse momento. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Pai bendito e amoroso, Deus, nesse momento nós clamamos a Ti uma bênção especial sobre a vida do bispo Eliseu, Pai querido. Deus, que nessa noite, nesta hora, Pai, o Teu Espírito invada o seu ser, que o Teu Espírito, Senhor, que cuide e prescruta de todos nós, possa estar nesse momento trazendo uma unção especial sobre a vida do Eliseu, sobre o culto que estará acontecendo esta noite. Abençoa, Senhor, a vida do bispo Robert, da sua esposa, dos seus filhos. Abençoa, Deus, todos os que estão diretamente e indiretamente ligados àquele ministério. Pai, desde já nós pedimos a cura e restabelecimento da saúde do bispo Eliseu. Senhor, guarda-o no retorno à tua casa. Ó Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa estar trabalhando, possa estar movendo, e nós declaramos uma bênção especial na sua vida. Nós declaramos uma porção dobrada, nós declaramos uma porção nova do teu Espírito, que o renovo
cansaço, toda fadiga. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Eliseu nesta noite, Pai. Cobrimos também a vida do Marcos que está com ele. Abençoa o carro na volta, Senhor. Abençoa os seus recursos. Cubra tudo, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que efetua, que é o Senhor que leva, é o Senhor que traz. Te louvamos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias em João 11. E muito interessante aqui ouvir o Gustavo falando. E ele disse assim, que o Senhor tem algo para esta geração. E muito interessante mesmo, porque a gente vê o cuidado de Deus em todas as áreas da igreja, né? Seja crianças, jovens, adolescentes, adultos, todas as áreas, Deus cuida mesmo. E o Gustavo falando, né, que beleza não se põe na mesa, né? Esse conceito de beleza é muito relativo, amém? Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele sabe mesmo. É muito importante que os nossos jovens tenham esse parâmetro. É saudável, né? É saudável ao olhar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas aparentam ou o que elas tenham, né? Porque hoje você fala com uma moça o que ela quer conhecer um rapaz que tenha caráter e dignidade, não é? Mas glória a Deus, as nossas meninas não, amém? Todas estarão casando com príncipes, todos estarão casando com princesas, amém? Glória a Deus. Mas vamos aqui para João 11. Esta semana eu tive a oportunidade de de conversar, né, com algumas pessoas. A vantagem, tem as desvantagens de trabalhar circularmente e as vantagens, ônus e bônus, né? Então, assim, a desvantagem é não sobrar tanto tempo para a obra. Literalmente. Porém, a desvantagem. Agora, a vantagem é a gente poder ouvir algumas pessoas e entender um pouco mais do que as pessoas têm passado e vivido, mesmo dentro da igreja. E hoje, desde o início do culto, né, o culto tem sido abençoado em todos os louvores, tudo que foi falado aqui, foi falado a respeito de perseverança, a respeito de fé, de guardar a nossa coroa, não é? O Edmilson, quando ele leu o Salmo 121, 1:7, diz assim: o Senhor guardará a tua alma, e por aí vai. E essa semana eu tive algumas experiências e uma irmã em Cristo, ela sofreu uma situação ela estava chegando em casa e 2 assaltantes armados na garagem da casa dela. Ela tinha colocado o carro para dentro, levou o carro, né? E ela ficou muito abalada, os filhos viram a situação, ela fez boletim de ocorrência, tudo que precisava, mas aquilo abalou a fé dela, né? E ela compartilhando comigo assim, que ela falou: Betânia, eu estou com uma tristeza, mas uma tristeza tão grande, que eu estava querendo que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostado. E eu falei: misericórdia, né? E eu pude conversar com essa pessoa um pouco e tentar, né? A gente tenta dar um pouco de ânimo, mas não somos nós que damos. Mas o Senhor é o Senhor que faz além do que a gente espera. E ela dizia assim, que ela estava muito abatida porque ela não esperava que uma coisa dessa pudesse acontecer com alguém que conhece a palavra, com alguém que realmente segue o Evangelho. E ela estava fazendo alguns questionamentos, ela entrou numa crise pessoal muito grande. E a gente pôde conversar um pouco e Deus me trouxe algumas palavras, algumas coisas que nós também já vivemos. E falando assim, além das circunstâncias, além de toda a diversidade, nós louvamos e agradecemos esse Deus. E quando nós passamos por esses momentos, por essas situações, a gente fala: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Deus, esta é uma noite especial, Senhor. Esta é uma noite onde o Teu Shekinah aquece o nosso coração. Ó Deus, que nesse momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença no Teu altar, coloco o meu coração. Eu declaro que sou totalmente
totalmente dependente do Senhor, que venha o Senhor a fazer, que venha o Teu Espírito a moldar, Pai querido. Ó Deus, que toda palavra lida, revelada, que tudo que for falado, Senhor, seja bálsamo para as nossas vidas, seja, Senhor, o alívio que desejamos para as nossas situações terrenas, Pai. Ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito nos convença da verdade, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações e abrir os nossos olhos para aquilo que não vemos. Abrir os nossos ouvidos para aquilo que não escutamos. Abrir, Senhor, o nosso entendimento para que prossigamos para o alvo, Senhor. Para que nós possamos olhar para a nossa salvação eterna, Pai querido. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito de roubo da palavra, todo espírito de distração. Em nome de Jesus, que esses minutos, Pai, sejam minutos sublimes na Tua presença, Pai querido. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém? João 11, a ressurreição de Lázaro. Nós estamos vivendo o ano da ressurreição. Muitas coisas nós temos vivido, muitas bênçãos adquiridas e saboreadas, e algumas tribulações também, não é? Não estamos longe disso. Mas vamos ler aqui até o versículo... Bom, eu vou começar a leitura a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu estava meditando e como diz os nossos jovens, né, eu tenho em casa, o barato de tudo isso é que quanto mais a gente se delicia na palavra, mais a gente fala, puxa vida, quando foi que eu não li isso? Né? Mas eu já li essa passagem muitas vezes. Né? A ressurreição de Lázaro é muito conhecida. Eu falo, Senhor, mas são os pequenos detalhes que Deus fala conosco. São assim, nós vemos na sutileza que Deus trabalha o nosso caráter, que Ele molda o nosso ser e que Ele toca onde precisa ser tocado. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vão despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. O 19 agora. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí insistiu Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e
o mestre está aqui, te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi logo ter com ele. 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-o aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque há já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te he dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me houveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Amém. Bom, aqui tem a narração da ressurreição de Lázaro. Mas como no começo aqui da nossa prosa eu estava compartilhando com vocês a respeito de uma conversa que eu tive com uma pessoa, aquela fala me incomodou muito, né? E em alguns momentos de oração que eu tive, e também outras coisas que a gente acaba convivendo e vivendo com a igreja e em outras situações por aí, o que a gente percebe, né? Nós temos aí um apelo muito grande à felicidade a todo custo, né? Então você tem que ser feliz de qualquer jeito. Você vai ser feliz se você tiver um carro novo. Muito interessante agora essa propaganda, esse marketing que eles estão fazendo do Gran Siena, um carro aí, né, que eles estão lançando, que aparece as pessoas felizes e falam: vai dizer que eles estão felizes por causa daquela margarina. Já é uma crítica contra o comercial da margarina. Vai dizer que ele está feliz por conta do plano de celular, não é? Aí mostra o final. Claro, toda uma sacada de marketing, mas o que eles estão falando? Você está feliz desse jeito porque você tem esse carro, né? Você está feliz desse jeito porque você adquiriu essas coisas. E uma coisa que a gente observa também no mundo do entretenimento. Teve recentemente uma feira no Japão de tecnologia, umas coisas assim, com um tipo de TV mais de última geração, né? 5D, não sei quantas polegadas, não sei quantos pontos de resolução, uma coisa assim, para os meninos que gostam aí de tecnologia, muito interessante. Mas assim, tudo isso para nos motivar a sempre, primeiro, a consumir um produto novo. Mas para além disso, tem uma mensagem subliminar que diz assim: olha, seja feliz a todo custo. Se isso não te faz feliz, você precisa do quê? A tua mulher não te faz mais feliz, arruma outra, bobo. Olha o diabo falando. Esse emprego não te faz feliz, arruma outro, bobo. E coisas assim do gênero que o diabo, ele vai... tem um livro muito bom, quem puder adquira, que chama As Iscas de Satanás, que mostra assim, como é que o diabo trabalha sutilmente na vida do cristão, tá? Não estou falando de quem não tem a Cristo, não. Na vida do cristão. E são coisas e armadilhas que nós caímos no dia a dia, devido à rotina, ao senso comum que nós vivemos, como bem prega o Eliseu aqui, né? Mas o que a gente percebe também, né? No começo do mês eu estive numa reunião, num encontro estadual em Porto Alegre,
E a gente ouve muita coisa a gente ouve assim, para prestar atenção e falar, Senhor, o que é que eu não sabia que eu ainda preciso aprender? Misericórdia. E a gente vai ouvindo e percebendo que há um apelo muito grande para as nossas emoções no dia de hoje, nos dias atuais, e falando assim, olha, se você está estressado, sabe aquela propaganda, está estressado, vai pescar? É uma música, alguma coisa assim, né? Mas não, se você está estressado, vai orar, né? Se você está deprimido, vai orar. Se você está tribulado, vai orar. Se você está cansado, vai orar. Orar sem cessar, buscar o Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar. E a gente vai buscar muitos versículos que vão nos fortalecer a nossa fé nesse sentido. Que nós devemos orar e estar atento a todo o tempo. Mas, quando a gente ouve esses apelos e essas situações, a gente para assim para refletir sobre o que o mundo tem oferecido e os meios em que nós temos vivido. Nós sabemos que se você pegar aí 50 pilas, né, como falam os sulistas, tem alguns sulistas aqui, 50 pilas, né, 50 reais, você passa lá uma tarde no Play Center, que é a maior adrenalina do mundo, né, os que ainda aguentam aquele tipo de pressão. Se você pagar 50 pilas, você vai conseguir ver um enlatado bom no cinema, ou nem tanto, mas adrenalina pura. Se você tiver 50 pilas, você consegue até comer uma pizza razoável e para alguns adrenalina pura, né? Então assim, todos esses apelos que nós vivemos, eles não são bastante para resolver um problema que todos nós passamos. No terceiro milênio há uma previsão aí dos estudiosos que a profissão, me escutem jovens, mas presta atenção no meu contexto, porque o que eu estou falando não é um pretexto, hein? Já ensinei isso para vocês. Então vamos lá. Quando nós falamos assim, o que eu vou ser quando eu crescer, que profissão que eu vou ter, alguns falam assim, vai para o ramo da tecnologia, porque é o que está bombando agora, né? Aqui em Guarulhos, vai para a logística, porque a parte de transporte aí está... Mas irmãos, creiam, só o Senhor é Deus. A profissão do terceiro milênio são as profissões voltadas para a saúde da alma humana, psiquiatria e psicologia. Sabe por quê? Porque nunca o homem esteve tão doente. Homens, mulheres, crianças, os consultórios estão cheios de adolescentes depressivos. Misericórdia. Crianças com síndrome do pânico. E por aí vai, vocês sabem disso, não é? Então, quando a gente ouve uma coisa dessa, é muito preocupante. É muito preocupante. A Camila aí que trabalha aí na saúde sabe como é complicado, né, Camila? E ela me deu um dado que eu fiquei pensando no que você me falou, Camila. Ela falou assim, Betânia, o índice de meninas, garotas com AIDS é imenso. É isso, Camila? Então são coisas que, enquanto igreja, a gente tem que ficar muito atento e prestar atenção assim, Senhor, o que é que o Senhor tem para essa geração, Gustavo? O que é que o Senhor tem? O que Deus tem comigo, com você? O que nos faz sair de casa num dia frio e chuvoso como esse, para vir aqui adorar esse Deus, para vir aqui experimentar essa deliciosa bênção de estar na comunhão dos outros, estar com Cristo, mas estar na igreja de Cristo. Isso é muito importante. E quando nós ouvimos isso, preocupa demais, porque fala assim, Senhor, misericórdia, isso não. Então quer dizer que cada vez mais teremos na igreja crentes tomando antidepressivos, ansiolíticos, por aí vai essas drogas para facilitar o humor, para diminuir a tristeza. Senhor, o que é isso? Misericórdia. E compartilhando algumas coisas com o Eliseu, eu falei assim, Eliseu, meu coração está muito angustiado, de algumas situações que a gente tem vivido também. E ele falou assim, Betânia, e o Eliseu, como todos sabem, o antídoto, irmãos, é muito simples. Não tem que ficar procurando inventar roda, sabe? Quem eu sou, onde eu estou, céus, a vida, Irmãos, oração. E nós vamos ver uma situação aqui na ressurreição de Lázaro que me impactou. Eu falei, Senhor, o que será isso? Então vamos ver aqui. Quando a gente leu que Lázaro estava... Primeiro os irmãos chegaram e falaram, Jesus, ele está doente?
como quem diz, vai dizer, coisa de mulher. Sabe mulher quando vê assim, fala, é melhor eu avisar antes, que depois se acontecer alguma coisa, eu já falei. Alguém já falou isso pro marido? Viu? Eu já te falei, viu? Né? Então, legal, né? Nessa uma vez. Então, elas foram avisar, Jesus, ele está passando mal. Jesus ouviu, e ele estava num momento extremamente complicado, ele estava sendo perseguido, né? Era um tempo que antecedia aí, estava bem próxima à sua morte. Então, Jesus estava vivendo um dos piores momentos da vida dele. Aquele momento que ele falou assim, quem aqui já passou por isso? Falou assim, já aconteceu de tudo. Qualquer coisa que acontecer agora é lucro. Já acabou tudo, né? A catástrofe chegou. Então, Jesus estava mais ou menos nessa situação. Mas ele parou. E aí tem todo um estudo, Cris, que depois seria interessante a gente fazer com as irmãs, a respeito da educação que Jesus recebeu da sua mãe. Então, muitas coisas Jesus resistia como homem, pela educação que ele teve da sua mãe. Então, ele tinha as emoções dele numa instabilidade assim tremenda, fenomenal. E aqui é mais um fato desse, que ele fala assim, quando ele fala assim, você sabe que o dia tem 12 horas? Nós temos que andar durante o dia, porque à noite há trevas. Então, tudo que Jesus falava, ele falava sempre com um ensinamento atrás. Então, ele está contando, a gente costuma dizer que o Forrest Gump foi inspirado aqui nos passos de Jesus, né? Porque quem contava história mais do que ele era tremendo. E ele falava assim, cadê? Aqui. Ele fala do dia e da noite, aí ele fala, olha, se nós andarmos durante o dia, nós vamos ver a luz. Mas se andar de noite, vamos tropeçar. Ele está falando aqui da alma humana. Ele está falando aqui daqueles momentos que você fala assim, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou atribulado, mas se eu andar de noite, eu só vou ver trevas. Então eu preciso andar na luz. Aí vai lá, e ele fala, assim falou depois e disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos, claro, falam assim, mas senhor, se ele dorme, ele está seguro lá. Aí ele fala, como vocês são tolos, eu estou falando que ele está morto. Aí claro, né, imagine qual a situação aqui, parafraseando, qual é a situação dos discípulos? Falamos demais, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ele foi, falou para os discípulos que ele dormia, ele falou assim, bom, agora que eu vou despertá-lo, então eu vou deixar aqui de fazer algumas coisas e vou para lá, só que ele estava longe. E é tão tremendo quando a gente mergulha um pouquinho na Bíblia, né, dá uma, como é que fala, saboreia um pouquinho a cereja, né, Cris, a cereja do bolo, a gente experimenta um pouquinho, porque assim, é claro que a gente não consegue, mas é tremendo quando ele fala assim, o nosso coração, ele está totalmente propenso às situações humanas. Ele diz assim, Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Porque assim, Jesus poderia ir resolver toda uma situação, mas ele estava vivendo aqueles últimos dias dos milagres, que ele fala assim, não, as pessoas precisam crer. Aí ele vai e ele diz o seguinte, lá na frente, quando a Marta questiona, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ele está confrontando Marta. Ele não está falando de Lázaro, ele está confrontando, ele nos confronta essa noite. Nós cremos que realmente ele vive? Nós cremos que ele é a nossa salvação? Ele nos confronta, nós cremos. Eu creio, você crê? Então vamos ver, se a gente crê, nós vamos fazer algumas coisas. Aí o que ele diz aqui? Mas na frente ele pergunta, onde o puseste? Aí ela vai. Nesse momento, ela diz assim, Senhor, nós ficamos aqui esperando, e agora o Senhor quer que nós vamos, mas já faz 3 dias. Como todos sabem, e o Eliseu já deu esse estudo aqui falando da ressurreição de Cristo, que eles aguardavam 3 dias para poder ter certeza da morte, né? Não tinha os exames que tinham hoje,
3 dias, pegavam o corpo, embalsamavam, colocavam lá na sepultura e aguardavam 3 dias para ver se realmente a pessoa, para decretar a morte da pessoa. E já tinha passado 4, então já devia estar mais do que fedido, né? Mas o Senhor, como Ele tem a chave para todas as coisas, aqui é mais um milagre que surpreendeu tanto o judeu, quanto a família de Marta e Maria e os próprios discípulos, né? Porque depois eles levaram essa bandeira. Aí Jesus fala, tirai a pedra. Ele repete, tirai a pedra. Bom, o corpo estava dentro do sepulcro. Se Cristo, Ele sendo Deus, Ele não poderia simplesmente Ele tirar a pedra? Ele poderia, mas o que Ele pede? Tirai a pedra. Ele está pedindo para nós nessa noite tirarmos a pedra para que possamos ressuscitar. Amém? Para as nossas vidas, Deus trouxe essa lição no meu coração. Betânia, tira a pedra. Tira a pedra do medo, a pedra do tropeço, a pedra da angústia. Tira a pedra do desânimo, tira a pedra da derrota, tira a pedra da falência, tira a pedra de tudo aquilo que te impede de chegar até Deus. Amém? Para tirarmos a pedra, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Vamos lá. Gustavo, lindo, você podia continuar a pregação que você começou aqui nessa noite. Quando ele falou assim que a gente precisa se relacionar diretamente com Deus, esse nosso relacionamento, o que a gente observa aqui? Lázaro era amigo de Jesus? Ou Jesus era amigo de Lázaro? Eles eram amigos? Sim ou não? Sim. Sim. Quando Marta e Maria foram falar lá com Jesus, falando que ele não estava bem, que ele passava mal, Jesus parou para ouvir? Parou? Ele não ouviu o que estava acontecendo com Lázaro? Como é que ele soube? Ele ouviu o que as duas diziam. Ele estava atribulado numa situação com os discípulos, mas ele parou e ouviu. Olha só, vamos ver olha lá, o amigo amoroso, Senhor, aquele a quem amas está doente. Não foi isso que ele ouviu? Ele ouviu. Jesus ouviu que Lázaro estava doente, lá no versículo 6. Leia o 6 de novo. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ouvindo, pois, ele ouviu que Lázaro estava doente, então ele ouviu. Repita comigo, Deus me ama, e Ele ouve as minhas orações. Deus me ama, e ouve as minhas orações. O amigo mestre, Jesus respondeu, lá no 9, Jesus respondeu, Ele ouviu e Ele respondeu. Jesus me responde, repitam, Ele me anima. Teu irmão ressuscitará. Amém? E ele fala o seguinte, lá no versículo 35, quando ele diz assim, lá no 35, Jesus, ele participou do sofrimento. Ele participa das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas alegrias, das nossas vitórias. Amém? Ele participa. Então ele participou. E o que ele fez lá no 41? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando-os, olhou para os céus e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O que ele fez aí? Ele orou. Ele intercedeu por nós. Amém? Jesus intercede por nós. Repita. Jesus intercede por nós. E o que fez o amigo poderoso, né? O poder de todas as coisas que ele faz. Lázaro, vem para fora. Vamos repetir? Lázaro, vem para fora. Eu não vou falar o nome de vocês todos, mas assim, quem nessa noite quer ir para fora? Quem nessa noite quer experimentar a ressurreição de Cristo, mas numa outra figura, a ressurreição de Cristo nas nossas emoções, na nossa salvação? Todos aqui reconhecem que Jesus é o nosso Senhor?
Amém. Todo aqui reconhece que Ele é o nosso Deus? Amém. Que Ele é vivo, que Ele está vivo e voltará? Amém. Amém. Esta etapa nós já vencemos. E como filhos amadurecidos, nós precisamos prosseguir. Nós precisamos subir mais um degrau, que é pedir para que o Senhor seja o Senhor das nossas emoções. Amém? Quando Eliseu ele prega do reino, ele fala sobre isso, o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, de tudo que há em nós, Ele é o Senhor. Amém? Que Ele seja o Senhor das nossas emoções essa noite. Amém? E o amigo desafiador. Alguns creram, porque ele fala assim: eu preciso fazer isso para que as pessoas creem. Eu preciso que você passe por essa tribulação para que você creia. Eu preciso que você vença essa tribulação para que você amadureça. E como filho, você fala: só o Senhor é Deus. Até aqui o Senhor tem me ajudado. E se a gente olhar para trás, desde quando o Senhor nos trouxe para os seus braços, fala assim: quanta coisa eu não tinha que hoje eu tenho. Eu não tinha paz, hoje eu tenho. Eu não dormia, hoje eu durmo. Eu não tinha um casamento feliz, hoje eu tenho. Eu não tinha filhos, hoje eu tenho. Eu não tinha emprego, hoje eu tenho. Ou o contrário, eu tinha um emprego e o Senhor me libertou. Amém, Gi? É isso é viver com Cristo, não é? Essas loucuras santas que nós saboreamos e falamos: como é bom experimentar essa caminhada. Como é bom viver com esse Deus que tudo pode, mas que concede as coisas na medida em que somos capazes de administrar, na medida que somos capazes de enfrentar, na medida que somos capazes de sermos moldados, né? Porque a gente canta, a gente fala: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, mas a hora que estreita para o nosso lado, a hora que pega, o que a gente faz? Né? Alguns correm para a casa do Senhor, glória a Deus. Alguns correm para irmãos que oram, que intercedem, glória a Deus. E alguns não têm força para isso. E é para esses uns que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que pedir a Deus a graça, a misericórdia, mas que a gente tem que pedir a Deus que essas pessoas amadureçam, que eu amadureça, que você amadureça. Amém? Porque lá no final, quando Jesus estiver próximo de chegar aos fins, Ele vai falar lá em Mateus 25, quando Ele fala: atente para os sinais. Olhem para os sinais dos tempos. Será que vocês não percebem que a minha vinda está próxima? Olhem para os sinais. Aí ele continua lá com o sermão da ressurreição. Me vê essa palavra agora, Senhor, o Senhor sabe. Quando nós estávamos, quando ele falava assim do sermão da ressurreição dos últimos tempos, da segunda vinda dele, ele ensina duas parábolas ali na sequência. Ele fala da parábola dos 2 servos, o fiel e o infiel, e na sequência da parábola das 10 virgens, as sensatas e as loucas. Lembram dessa passagem? Só ilustrativo? Então ele fala assim: olha, essas coisas acontecem, os fins estão próximos. Então eu vou ter crente assim, crente assado, crente com fé e crente com fé. Sabe quando Eliseu prega: você está na multidão da morte ou na multidão da vida? Você está nos que creem ou no que espasmam? Em que multidão nós estamos? Não é? Nós queremos hoje estar na multidão da vida. Amém? E o Senhor da vida, aquele que pode todas as coisas, assim como Ele ressuscitou Lázaro, que Ele ressuscite nessa noite os nossos sonhos, que Ele ressuscite nessas noites os nossos objetivos, os nossos desejos, e que os nossos desejos, que as nossas vontades estejam cativas no Senhor. Que não sejamos nós, mas o Senhor a fazer o que Ele quer conosco. Amém? E esse querer e esse mudar é incondicional. Quando eu quero ser e pensar com a mente de Cristo, ter os meus pensamentos, quando Paulo fala que nós devemos ter a nossa mente cativa no Senhor, renovando o nosso entendimento, uma renovação dia a dia. Então todos os dias, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando a gente ouve um louvor, quando a gente de alguma forma está conectado com a palavra do Senhor, aquilo é bálsamo para a nossa vida, é cura para as nossas feridas, é alívio para as nossas dificuldades. Amém? Ou sou eu que passo dificuldade aqui? Amém? Todos nós passamos e vivemos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia por todas as tribulações que nós temos, porque nós temos que fazer delas um ensinamento para o que Cristo amadureça em nós. Amém? E quando ele fala aqui, né,
tirai a pedra, o que ele está falando? Ele está extremamente sensível, extremamente conflituoso, quando ele chega ao ponto de depois ele vai passar por outras situações, a questão do Getsemane também. Então o que nós vemos aqui? Um Jesus que está pronto para abençoar, mas ele fala, olha, até aqui eu ajo, a partir daqui é você. Isso eu faço, o resto é contigo. Quando ele fala no 39, disse de Jesus, tirai a pedra. Amém? Tirai a pedra. Que pedra hoje existe na minha vida, na sua? Que pedra que nesta noite você pode deixar no altar do Senhor? Que pedra que existe na sua vida que você pode falar assim, falta isso para minhas emoções ressuscitar, falta isso para eu viver uma nova vida com Cristo, falta isso para eu me atirar mais no ministério, falta isso para eu viver mais na igreja, falta o quê? O que nos falta? Ou melhor, às vezes é o que nos sobra. Às vezes sobram situações que nós temos que tirar. Sabe tirar a capa? Né? Muito lembrado, assim, muito pregado. Já veio pastores aqui dar sermões maravilhosos aqui para nós que diziam para a gente tirar a capa, né? Tira a sua capa e vem. E aqui tira a sua pedra. Então, se você está vivendo uma situação difícil e que precisa de um ânimo, que precisa da vitória, que precisa da injeção do Espírito Santo para que haja cura, é o momento de tirar a pedra. Amém? Quando falamos de ressurreição, estamos o ano todo meditando e sermos ensinados, sendo exortados a respeito de ressurreição, a respeito das questões do povo de Deus. Muitos obreiros vieram aqui ministrar a respeito dos judeus, a respeito de muitas coisas que nós temos que lembrar. Como diz lá em Pedro, que fala assim, atentar para a verdadeira perseverança. Tem de bom ânimo, não é? Quando ele está falando tem de bom ânimo, animai-vos na presença do Senhor. Amém? Quando nós cantamos, nós sentimos isso, nós louvamos. Mas quando é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Tirando a pedra. Que pedra te pede hoje? Qual é a pedra? Peço para o Ministério de Louvor, por gentileza, se posicionar. Precisamos tirar a pedra. Lá em 2 Coríntios 1, 1:6, diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Você está passando a aflição que os discípulos passavam? Deus está nos dando uma injeção de ânimo essa noite. Uma injeção de novos horizontes, de novas perspectivas, de novas saídas, de novas soluções. Deus abre os nossos horizontes nessa noite para que a gente possa enxergar aquilo que nós não vemos, ouvir o que não ouvimos, experimentar o que jamais tivéssemos sonho sequer de experimentar. E nessa simples passagem aqui de Lázaro, estamos vivendo o ano da ressurreição. Nós queremos que todas as áreas das nossas vidas estejam realmente fundadas e fundamentadas na Bíblia, fundamentadas em todos os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. E Ele nos exorta a perseverar, nos exorta a paciência, nos exorta a entendermos qual é o bom tempo do Senhor para as nossas vidas, para os nossos ministérios, para as nossas famílias, se é tempo de recuar, se é de parar, se é de avançar. E Ele fortalece a nossa fé
dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus é um Deus tremendo. E quando Ele nos fala de maneira que nós não compreendemos, de maneira que nossos corações não alcançam, mas Ele atenta para o nosso coração nesta noite, e que nós possamos viver isso, experimentar isso e falar: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Faça morada em nós mesmo, Deus. Faça, Senhor, com que nós sejamos melhores mães, melhores pais, melhores irmãos, melhores vizinhos, melhores companheiros de trabalho. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha no nosso ser, trabalha no nosso caráter, Pai querido. E para finalizar, que Deus, que o Espírito Santo nessa noite nos regenere para uma vida de esperança, para uma vida onde nós possamos viver, experimentar e instigar a outros que possam também viver essa vida, que também possam viver aquilo que às vezes nós não entendemos, às vezes nós não suportamos, mas é o Senhor que leva o nosso jugo, porque o jugo dele é suave, o jugo dele é sereno, e é dele o querer e o efetuar. Amém? Curvemos as nossas cabeças nessa noite. Deus, oh, glórias a Ti, Senhor. Deus, que o Teu Espírito, Senhor, que sonda, que prescruta, Pai querido, ó Deus, que o Teu Espírito que conhece cada coração, Senhor, ó Deus, o Senhor que sabe o que cada um tem vivido, o que cada um, Senhor, tem suportado, tudo aquilo, Pai, que os Teus filhos e as Tuas filhas têm, Senhor, caminhado nesses dias, nesses seus dias, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito possa, Deus, nesta noite, trazer o alívio, trazer, Deus, o bálsamo. Ó Pai, nos ajuda a tirarmos a pedra. Irmãos, nessa noite, peça para o Senhor tirar a pedra que você precisa tirar. Tire a pedra, você, a pedra que precisa tirar. Quando os meninos louvam, vamos meditar e pedir: tire a pedra, você. Deus está querendo ressuscitar seus sonhos, ressuscitar seus objetos, seus objetivos, ressuscitar, Senhor, seus planos, ressuscitar tudo aquilo que um dia o Senhor prometeu, que um dia o Senhor profetizou, que um dia, Senhor, os Teus filhos têm como promessa. Em nome de Jesus, tiramos as nossas pedras nessa noite. Vamos fazer um minuto de oração. Coloque diante do Senhor essa oportunidade que nós temos de junto, enquanto igreja, tirarmos a pedra. Igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei.
me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance boa está, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Senhor Deus, nesse momento, Pai querido, nós colocamos diante de Ti toda a nossa vida, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que está diretamente relacionado às nossas vidas, Senhor. Nós colocamos no Teu altar, Pai. Que nessa noite, Senhor, seja tirada a pedra, Senhor. Tira, Senhor Deus, a pedra da depressão. Tira, Senhor querido, a pedra do desânimo. Tira, Senhor, nessa noite, a pedra do desespero. Tira nessa noite, Senhor, a pedra, Senhor, da inconsolação. Tira, Senhor Deus, a pedra, Senhor, daquilo que o diabo tem tentado semear, ó Pai. Tira, Senhor, tira a pedra da frustração. Tira, Senhor, para que possamos ser livres, para que possamos ressuscitar, Senhor, para que possamos experimentar, ó
aquilo que tem nos amarrado, que tem nos segurado. Visita os casais dessa noite, Pai querido. Visita, Senhor Jesus, os casamentos. Ó Pai, que o Senhor possa visitar cada lar aqui representado. Dissipa, Senhor, toda guerra, Senhor, toda briga, Senhor, tudo aquilo que não é teu. Tira dos lares essa noite. Tira a doença, Senhor. Tira a perseguição. Tira nessa noite, Senhor. Move, Pai. Move os céus. Visita, Senhor, a vida financeira do teu povo. Tira a pedra do cartão de crédito. Tira a pedra dos juros altos. Tira as dívidas, Senhor. Em nome de Jesus. Que seja um povo próspero. Um povo abençoado. Um povo que tenha para dividir. Que tenha, Senhor, para trazer na sua casa. Que tenha para socializar outros. Que tenha, Senhor, para enviar missionários às nações. Em nome de Jesus, Pai querido. Coloca-nos, Senhor, a porção, Senhor, desejada em nossas mãos. Nos ajuda a ser mordomos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a ser servos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a multiplicar aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que o Senhor tem abençoado, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Te louvamos pelas glórias alcançadas. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Oh, Deus querido, muito obrigada, Senhor. Glorificamos o teu nome. Aleluias, aleluias, aleluia. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele faz o que nós não sabemos, não entendemos, né? É Ele que faz o querer como efetuar. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Deus mostrou, revelou alguma coisa? Os intercessores, Cláudia. Amém? Estamos abençoados? Amém. Estamos cheios de vida? Amém. Tiramos a pedra? Amém. Ressuscitamos para a glória do Senhor. Amém? Que essa noite é tão peculiar seja uma noite de ressurreição de todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Que a partir de agora nós vamos viver o novo do Senhor. Viver a porção que o Senhor já nos reservou. Amém? João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus querido. E com alegria vamos festejar. Amém? Porque onde há ressurreição, a vida